come here to find a way through to China and India. Our situation is more dire than you may understand. This place wants us dead. Not a man, not a bear, then what? The Terror estreia em exclusivo no AMC. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou trazer uma resenha de um livro que eu demorei para ler, mas valeu muito a pena. Eu queria muito trazer esse livro para vocês. Eu estou falando de O Terror, de Dan Simmons, esse baita desse calhamaço de mais de 700 páginas. Ele tem aqui 747 páginas. Deixa eu mostrar a carinha aqui para vocês do autor. Esse livro aqui eu consegui no sebo, quando ele já estava há muito tempo fora de estoque na Amazon. Daí eu comprei ele no sebo, ele estava novinho. Comprei ele e aí logo em seguida ele voltou nos estoques da Amazon. Então, gente, se você sempre quis esse livro, se você assistiu a série e gostou da série da AMC e quer comprar esse livro, assista a minha resenha. Se tiver alguns momentos de spoiler, eu vou sinalizar para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? Não importa se você assistiu a série, leia o livro mesmo assim. E se você leu o livro, assista a série, que está espetacular. Inclusive, a série chega a superar o livro em algumas coisas. Eu vou comentar aqui para vocês. Eu vou fazer sempre a ponte do livro com a série, tá bom? Bom, pessoal, O Terror é um livro ficcional de Dan Simmons. Ele foi escrito em 2007. Ele é uma obra baseada em fatos. Então, ocorreu realmente um naufrágio de dois navios irmãos, o Erebus e o Terror. Eles eram navios de guerra, eram o que se tinha melhor na época. Eram navios que haviam estado em diversas batalhas e haviam sido vitoriosos. Eram navios grandes, eram navios fortes, era realmente o que se tinha de melhor na época. Então, começa-se uma expedição nos anos de 1845, comandada pelo Sir John Franklin. O Sir John Franklin, vou sempre falar Franklin para ficar mais fácil, tá? É um livro também que tem muitos nomes e demora um pouco para você se acostumar. Então, a marca, a nota, quando vocês forem ler esse livro, peguem um caderno. Não tenham medo de riscar, não tenham medo de marcar, porque assim, é uma grande aventura. Tem muitas coisas aqui para se tirar também. Então, Franklin, ele está no comando, né? O Franklin está ali ele está com 59 anos, quase 60 anos, e ele quer muito que essa expedição dê certo, porque ele tem muitos casos anteriores fracassados, né? Então, ele nem sequer considera um fracasso. Mas o que se trata essa expedição? Eles querem encontrar a passagem noroeste. Para resumir, né? É um caminho, eles querem encontrar um caminho mais fácil ali para fins comerciais entre China e Índia, principalmente. Então, eles querem ali uma rota, só que é uma rota muito difícil, que ninguém nunca conseguiu antes e que todas as tentativas foram desastrosas. Todas deram errado, muitas pessoas morreram. Mas eles têm aqui dois navios incríveis, né? Erebus e Terror. Temos também outros capitães, além do Franklin. A gente tem no comando de cada navio, né? Franklin, e no outro navio o Crozier. E a gente vai acompanhar essa grande aventura. Qual que é o lance, pessoal? Esses dois navios, eles simplesmente desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Coincidentemente, esse livro foi escrito em 2007,
mas em 2014 foram encontrados no fundo do mar o Erebus. Em 2016, o terror. Inclusive, chegaram a encontrar até alguns corpos, assim, surpreendentemente bem conservados. Algumas partes do corpo sem nenhum estado de decomposição, putrefação, inclusive por causa do clima, né? Muito gelo. E foram encontrados também alguns indícios de canibalismo. Foram encontrados também um documento encontrado dentro de um cilindro em uma das ilhas. Vou deixar as fotinhas aqui para vocês, algumas fotos passando, tá? Na época foi até dado uma recompensa, né, posteriormente, anos depois, para quem encontrassem os marinheiros vivos, mas eles nunca foram encontrados. Houve uma recompensa até de muito dinheiro, uma grande fortuna. Vou deixar até o anúncio aqui para vocês que isso realmente existiu, mas nunca foi encontrado. Então vocês já imaginam que é uma história onde 129 homens morrem, né, juntando os dois navios. Bom, pessoal, então eles têm essa missão dessa expedição muito ousada, porque eu acredito que ela já estava afadada ao fracasso, porque assim, pessoal, é uma região desconhecida, nunca pisada antes. O gelo, ele é mortal. A natureza, como nós sabemos, ela é mortal. Gente, aqui quem tá passando é o gato, viu? É o gato passando. Então, talvez ela já tenha sido fadada ao fracasso desde o começo dessa história. Mas então, era o que se tinha melhor na época, os melhores navios. Os cascos fortificados tinham toneladas de carvão, tinha muita comida enlatada. E eles não eram muito grandes, pessoal. Eles não eram gigantescos igual o Titanic, né? Os homens dormiam um pouco assim apertados em redes, mas tinha muita coisa lá dentro, lógico. Mas ele não era gigantesco assim como o Titanic, por exemplo. Eles eram navios de guerra, não sei se eu comentei no comecinho. Então eles seguem em viagem. Só que daí, pessoal, nesse tipo de viagem, o que acontece, né? As pessoas, elas vão sucumbindo a algumas doenças como o escorbuto. Então, o suco de limão vai acabando, alguns homens, eles vão realmente ficando doentes. O escorbuto é uma doença muito horrível de se ver, né? Você sangra para todos os lados, você perde todos os dentes, sangra muito na gengiva, você fica muito frágil, letárgico, dói o corpo inteiro. E ela é uma doença lenta, te mata aos poucos e é terrível. Então, além desses perrengues que acontecem mesmo de escorbuto, nós temos um problema. Chega o inverno, e já é esperado que fique tudo congelado e o navio vai ficar um tempo parado. Só que, gente, esperando o verão. Só que esse verão chega, só que ele não chega, né? Porque nada descongela. Então, os navios ficam congelados ali no verão. Passa o verão, passam as estações, passa o inverno, verão novamente e não descongela de novo. E eles ali parados. Então eles estão presos, não tem para onde ir. Os homens começam a ficar doentes. A gente tem ali médicos cirurgiões, são 5 médicos cirurgiões. E é terrível, porque assim, vocês vão ver aqui cenas de autópsia, como era feito na época, conforme as pessoas vão morrendo. Então, eles precisam saber o que está acontecendo, se é o escorbuto, se é envenenamento, o que está acontecendo. Falei para vocês que eles tinham provisão para comida tranquilamente por 3 anos. Todos comendo bem por 3 anos. Se fosse necessário,
era possível estender até 7 anos, mas com uma dieta bem restrita, bem racionada, mas era possível sobreviver. Só que, como toda desgraça, nunca é pouco aqui, eles descobrem que mais da metade dos alimentos em lata estão estragando, porque as pessoas começam a ficar doentes. Então eles vão descobrindo que as latas foram contaminadas com chumbo, porque na época o sistema de vedação das latinhas de chumbo não era como é hoje com a nossa tecnologia. Eles fizeram de uma maneira, eles vedavam essas latas com chumbo, e o chumbo foi contaminando essas latinhas, e a própria carne, as carnes lá dentro, elas foram estragando, foram entrando em estado de decomposição, elas foram estufando, e as que estavam perto foram contaminando as outras que estavam embaixo, porque era muito inovador esse sistema de vedação por chumbo e o sistema de cozimento também. Então a empresa que cozinhava essas carnes e fechava, ela foi pressionada a fazer o trabalho muito rápido para que a expedição começasse logo. Então eles não cozinharam essas carnes direito. Então começou mesmo naquelas temperaturas frias, que chegavam assim, 45, 47 graus negativos, 63 negativos, nos dias piores possíveis de geadas, chegou a 73 graus negativos, nem isso ajudou a conservar o alimento. Então as pessoas só tinham aquilo para comer. Então o desespero foi batendo, porque não havia o degelo esperado, os homens sucumbindo, a comida que era para ter tranquilamente mais da metade se perdeu. Como toda desgraça é pouco, como eu comentei com vocês, o autor ele teve uma liberdade de criar a sua história. Ele estudou muito a história. Aqui você vai encontrar todo um contexto histórico, até político mesmo, porque ele estudou bastante. Você vai saber como que era, como que aconteciam as coisas naquela época. Ele estudou bastante, mas ele teve essa liberdade para poder criar. Então, o que ele fez? Como se não bastasse todo esse perrengue, ele criou uma criatura terrível, violenta, monstruosa e sanguinária. Aqui ele descreve como uma criatura branca, enorme, cabeça triangular, unhas enormes. E essa criatura ameaça os marinheiros. Então, eles não sabem se continuam no navio, se eles abandonam os navios, porque, gente, a coisa piora e piora e piora. Mas se eles saem, essa criatura está esperando eles lá fora. Inclusive, eles chegam a imaginar se essa criatura, eles falam demônio branco, né? Criatura branca, demônio branco, porque parece que a criatura não mata só para se alimentar, ela parece que mata por maldade, né? Porque mata e deixa o corpo. É uma coisa horrorosa. Porque se você parar de frente para essa criatura, já era. Ela acaba com você, já era, não tem sobrevivência. Então você tem ameaça de todos os lados. E você tem ameaça também dentro dos navios, dentre os homens. Porque daí, gente, é um grande lance dessa história. É um livro onde as personagens é que vão conduzir a história para vocês. Prestem atenção nos homens, tá? O livro é o seguinte, ele é separado, ele não é linear, ele fica linear mais pro final, mas ele não é linear. Eu até achei, eu me demorei para me acostumar, eu achei que eu não ia conseguir ler o livro. No começo eu tava lendo uma coisa, daqui a pouco pá, assim, porque fulano morreu. Eu falei, como assim? Que fulano? Como assim ele morreu? O que aconteceu? Então, assim, ele já te conta que alguém ali vai morrer, mas você não sabe como e nem quando, mas você sabe que ele vai morrer. Então, eu achei um pouco estranho. E ele vai, então, ele só passa a ser linear depois. Então, ele vai mostrar pra gente o presente e o passado da vida desses homens, dos capitães, dos comandantes, dos tenentes, ali. Eu pego o principal ali pra gente. Então, eles é que vão conduzir a história. Se vocês lerem esse livro, leiam prestando atenção nas personagens, certo? Então, ele vai assim, alternando, né? Aqui, Capitão Franklin. Aí, depois ele já vai para outro capítulo, Capitão Crozier. Daqui a pouco ele vai pro médico lá, o cirurgião, o Godzer. Daqui a pouco ele vai pro tenente, o Irving. E assim ele vai, né?
Eu separei alguns trechinhos para vocês aqui do livro. Aí, conforme eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou contando e depois eu vou falar um pouquinho dos personagens principais, tá? E fazendo uma comparação com a série. Vamos lá. Vamos começar a falar já dos personagens, porque daí, conforme eu vou lembrando de algumas coisas, eu vou contando pra vocês, tá, gente? Vamos falar aqui do Capitão Crozier. Existem algumas diferenças da série e do livro, e é onde a série, às vezes, ela supera, porque a série, ela trabalha o desenvolvimento das personagens. O livro, ele não consegue trabalhar tanto assim. O personagem é aquilo e pronto. Ele tem, sim, algumas coisas, algum certo desenvolvimento, mas a série, gente, os caras sabiam muito, muito bem o que eles estavam fazendo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O Capitão Crozier, ele no começo no livro, ele bebe muito, né? Ele bebe muito para dar uma espantada no escorbuto. Ele também tem umas questões pessoais dele. Então ele bebe muito, fica lá do jeito dele, fica ranzinza do jeito dele e tal. E no livro essa bebida acaba. Então, só quando ela acaba é que ele acorda para a vida e ele vira um líder inato. Esse homem é a personificação de líder forte que essa turma precisava. Ele tem um desenvolvimento, agora na série, ele tem um desenvolvimento muito melhor. Porque ele para de beber porque ele quer. Porque assim, simplesmente surge nele uma fortaleza, uma força muito grande, em que ele tem uma grande vontade de viver. Então ele para de beber, não porque a bebida acabou, é porque ele decide que será assim e ele quer viver. E ele não vai se entregar àquilo, ele não vai se entregar ao gelo e nem à criatura demoníaca. Então você tem aí um desenvolvimento diferente na série, que eu achei muito melhor. A gente tem também o Capitão Fitzjames. O Capitão Fitzjames, ele era conhecido como o homem mais bonito da Marinha Real Britânica e um dos homens mais bonitos da Marinha Real Britânica e o homem mais bonito da expedição. Só que ele esconde alguma coisa. Na verdade, aquela postura dele, aquele jeito todo é só uma casca, porque ele acha que ele é aquela coisa da síndrome do impostor. Ele acha que ele não merece aquilo. Aquela expedição para ele significa ele se autoafirmar. Aquilo precisa dar certo, porque ele tem uma história. Ele tem medo da origem dele e vocês vão conhecer essa história de vida dele. O Fitzjames, qual que é o lance? Ele ficou muito bem na série, mas no livro ele apareceu muito pouco. E parece que os entendedores do assunto não gostaram muito, porque ele aparece pouco. Na série já desenvolveram ele muito bem. E ele também... Ele se torna um homem muito forte ali, que apoia o Crozier, mas ele vai sucumbir. Ele vai sucumbindo aos poucos, né? E uma coisa que pega bastante, gente, é porque conforme você vai vendo os homens morrendo, você não quer que eles morram, você vai sentindo tudo aquilo junto com eles. E você não quer que eles morram, mas não tem saída. Não tem saída. Então, você sente junto com eles. Gente, é muito sofrimento, sabe? Eles sofrem muito devagar, muito lentamente. A fome mata, o escorbuto mata. A inanição por fome mata. O frio mata. A cegueira do gelo. As queimaduras de sol. Tudo mata, né? Bactérias, vírus que estavam ali presentes na lata, vieram, sabe Deus da onde, que a gente não sabe, eles não sabiam o que eram, bactérias e vírus paralisantes que te matam devagar, partes do corpo que vão necrosando, entrando em estado de putrefação, amputamento sem anestesias, o monstro acabando com aqueles homens, aquela coisa horrorosa,
o comportamento humano também, o canibalismo aqui, tudo isso, né? Então você percebe esse desenvolvimento, voltando ao Fitzjames, bem melhor na série do que no livro. E achei que os caras sacaram muito. Aí a gente tem o grande vilão dessa história. Esse cara, com certeza ele entrou pra lista daqueles vilões, cara. Esse capeta desse homem, esse cara dá pressão alta. É aquele que você tá lendo o livro, assistindo, você fica com pressão alta. Aquele cara faz você passar mal de nervoso. Ele tem... Agora, as coisas que ele faz, agora eu vou pedir pra vocês adiantarem só um pouquinho o vídeo, porque eu vou dar spoiler nesse personagem aqui, que é do Rick, tá? Esse personagem aqui, gente, ele faz muitas coisas ruins nesse livro. Ele é o grande vilão da história, certo? Ele tem algumas diferenças no livro e na série também. Aqui no livro, ele já é mal desde o começo. Quando ele aparece, você já saca isso. Na série, não. Ele aparece, ele parece ser um cara de boa, um cara bacana. Só que daí você olha assim, não sei não, esse cara, daí não tem coisa boa. Aí você já vai entendendo qual que é a dele. E esse cara, ele só apronta, né? Daí tem a grande questão também, será que ele fazia as coisas que ele fazia porque ele já era daquele jeito? Ou se as coisas que ele fez é porque foram necessárias de acordo com a situação ali? Você já não sabe muito bem. Mas agora vai o spoiler. Esse personagem aqui, ele, na história real, não se tem nada sobre ele. A única coisa que foi achada com o nome dele foi uma faquinha com o nome dele escrito e com sinais de canibalismo. Então, o que o autor fez? Só se tem isso. Então, o que o autor fez? Ele criou um personagem muito ruim, psicopata, canibal. Mas na história real não é isso que a gente tem. A gente não conhece nada sobre ele, né? A partir de uma faquinha ali com sangue ali, ele criou essa história em cima. Então a série, pra não ficar injusto, sei lá, com a memória do homem mesmo verdadeiro, o que a série fez? Ela fez esse homem ser um impostor. Esse personagem, ele matou o verdadeiro Cornelius Rickey, pegou o lugar dele para começar uma vida nova. Então ele achava que ele ir nessa expedição no lugar do verdadeiro personagem, ele conseguiria uma vida nova depois da expedição. Então ele mata o verdadeiro e entra no lugar dele. Mal sabia ele que ia acontecer tudo isso. Então você não sabe muito bem se ele é daquele jeito, mas ele é terrível, tá? Ele é terrível, gente. Ele faz coisas aqui que assim, olha, o cara realmente ele dá uma pressão alta em vocês. Já entrou na minha lista de personagens odiáveis, né? O autor, ele fez bem o papel, porque é aquela carinha. Aí a gente tem o Tenente Irving. O Tenente Irving, ele era todo certinho, e o Irving real, ele era muito sério, às vezes ele era até grosseiro, sabe? Então, ele chega uma hora na história que ele vê uma coisa que ele não deveria ter visto. E o correto seria ele levar isso aos superiores, mas ele não faz. Ele tenta resolver sozinho. Então, vão acontecendo sucessivas coisas depois dessa decisão dele, sabe? Enfim, e ele era um personagem muito bacana, muito legal, muito correto, muito religioso também, né? Pelo menos na vida real. Bom, pessoal, eu queria falar basicamente dessas personagens pra vocês. Agora eu vou ler alguns trechinhos, né, do livro, daí eu vou lembrando de outras coisas. Só um minutinho. Um dos personagens que eu mais gostei foi o cirurgião Goetzer, né, que ele tem um trechinho aqui que ele fala que assim, que aparece aqui assim, ó. Uma das razões pelas quais o Dr. Harry Goetzer insistira em ir com aquele grupo de exploração era provar que era um homem tão forte e capaz quanto a maioria de seus colegas de tripulação. Ele logo se dera conta de que não era. Eu achei ele um homem muito forte.
e as coisas que ele precisa fazer ali, sabe? E, e uma coisa muito importante também, gente, eu gostei demais desse personagem, assim, desse médico. Aqui, através desse médico, vocês também, não é só coisa horrível e sofrimento, não, aqui vocês também vão ver o que é empatia, o que é amizade dentro dessa história, através desse médico. E é uma coisa muito bonita, viu, gente? É emocionante, sabe? É emocionante. Gostei muito dele. Aí aqui, ó, sobre o alcoolismo do Crozier, né? O capitão do HMS Terror costumava pensar que não sabia nada sobre o futuro. Além de que seu navio e o Erebus nunca mais iria navegar. Mas então se lembrava de uma certeza: quando seu estoque de uísque acabasse, Francis Rydon Moore Crozier iria explodir os miolos. Mas não, gente, ele não explodiu os miolos porque ele virou uma fortaleza. Aqui tem outro trechinho, ó, sobre as dificuldades, né, do Crozier. É um livro, assim, muito de questões muito internas, sabe, gente, dos personagens, ó. O capitão Francis Crozier não discordava da avaliação dos homens, a despeito de toda a sua conversa sem sentido regada a brandy com o capitão Fitzjames. Mas sabia algo que os homens não sabiam, especificamente que o diabo tentava matá-los ali no reino do diabo. Não era apenas a coisa de pelos brancos os matando e comendo um a um, mas tudo ali. O frio que não cedia, o gelo que apertava, as tempestades elétricas, a assombrosa falta de focas, baleias, pássaros, morses e animais terrestres, a interminável acumulação da branquisa, os icebergs que abriam caminho pelo mar branco, sólido, não deixando atrás sequer um canal de água do tamanho de um navio, a repentina erupção de cristas de pressão, como em um terremoto branco, as estrelas dançarinas, as latas de comidas mal feitas, agora transformadas em veneno, os verões que não chegavam, os canais que não se abriam, tudo, o monstro no gelo não era apenas mais uma manifestação do diabo, que os queria mortos e que desejava que sofressem. E ainda mais pertinente a questão central, porque Francis Crozier continuava a retornar a esses lugares terríveis repetidamente, servindo a um país e a oficiais que nunca reconheceram suas habilidades e seu valor como homem, mesmo sabendo no fundo do coração que um dia iria morrer no frio e no escuro ártico, né? Resumidamente, os caras iriam morrer e não adiantariam de nada. Então assim, né, gente, vocês verem como que estão condenados, não tem pra onde ir, né? Aí, aqui, gente, tem algumas anotações também, ó. O Capitão Franklin, ele gostava muito de cerimônias religiosas, né? Então, sempre quando eles perdiam alguém para doença e tal, eles faziam uma cerimônia longa, com muito sermão ali e tal. Só que chega uma hora que o ser humano, ele é assim, na situação ele é tão crítica que ele próprio busca algo divino para ele poder se fortalecer, para ele poder se apoiar, certo? Vocês me entendem? Daí que diz assim, ó. De repente, os mais de 100 marinheiros sobreviventes descobriram a religião. A maioria dos homens a bordo do Erebus passaram 2 anos resmungando das intermináveis cerimônias religiosas de Sir John Franklin, porque para eles era um pouco chato, né? Mas naquele momento, mesmo homens que não teriam reconhecido uma Bíblia, caso acordassem ao lado de uma após 3 dias de bebedeira, descobriram uma profunda necessidade de algum tipo de tranquilização espiritual. Agora, olha só, pessoal, eu encontrei aqui o trechinho que eu queria falar para vocês. Existe uma festa que os homens eles vão organizar para poder, eles sofreram bastante, mas eles querem organizar uma festa para eles poderem se distrair, para beber um pouquinho da bebida, não muito, porque eles precisam ali do álcool, mas com pouca comida, mas assim, festejar um pouco, sabe? Se distrair um pouco.
Então eles organizam uma festa. E essa festa, gente, ela é uma referência ao conto do Edgar Allan Poe, A Morte da Máscara Rubra. Quem leu esse conto sabe muito bem o que acontece, né? E o que essa máscara rubra, vermelha, seja lá que for o nome a variação do nome do conto, o que ela faz ali no final da festa, tá? E vai acontecer algo parecido com isso. Então, é uma representação mesmo ali do conto do autor. E aqui no livro conta pra gente, ó, na página 339. Homens que leem muito têm uma disposição mais sensível, acrescentou Fowler. E se o pobre camarada não tivesse lido aquele conto idiota do americano, não teria sugerido os compartimentos de cores diferentes para o carnaval. Uma ideia que na época todos achamos maravilhosa. E nada disso teria acontecido. Sabe a criatura demoníaca, a criatura branca ali, assassina do livro? Sabe a figura ali do conto? Então, talvez ler seja uma espécie de maldição, é o que quero dizer, concluiu Fowler. Talvez seja melhor para um homem ficar dentro da sua própria mente. Encontrei outro trechinho aqui sobre o Crozier. É difícil descrever. Minha aposta é que agora o Capitão Crozier está completamente sóbrio pela primeira vez em 30 anos ou mais. O uísque nunca pareceu prejudicar a competência do homem. Ele é um belo marinheiro e oficial, mas colocava um amortecedor, uma barreira entre ele e o homem. Agora ele está mais presente, não perde nada. Não sei como descrever isso melhor. E realmente é impressionante, gente, como que ele toma a liderança. Gente, é um livro que tem muito sofrimento, sabe? E você vê os homens chorando escondido. Para que as outras pessoas não vejam. O próprio Crozier faz isso, né? Ele chora escondido, ele não deixa os homens dele verem a expressão de cansaço, de exaustão extrema, ele não deixa. Então, diversas vezes aqui você vê, gente, lágrimas quando os homens vão morrendo, eles vão enterrando aqueles... Chega uma hora que eles não conseguem nem enterrar mais, porque eles não têm força física para isso. E você vê eles chorando, sabe? É horrível, gente. Horrível. Aí aqui também eu queria ler pra vocês, olha lá, ó. Crozier queria viver. Simples assim, estava determinado a viver. Ele queria sobreviver àquele momento ruim contra todas as possibilidades e os deuses, determinando que não iria e não podia. Aquele fogo no peito estivera ali mesmo nas horas trêmulas e nauseantes e nos dias dolorosos, após ter saído do buraco de seu encontro com a morte de malária e abstinência no começo de janeiro. A chama ficava mais forte a cada dia. Gente, ele se recusava a morrer, né? Ele queria muito viver. Aí aqui a gente tem um trechinho do diário do médico, ó, do Crozier. Essa frase aqui é uma frase muito marcante, olha lá. Em alguns momentos, quis administrar uma dose letal de coca para apenas acabar com seu sofrimento. Mas o meu juramento de Hipócrates e minha crença cristã não permitiram isso. Em vez disso, eu saía e chorava, me assegurando de que nenhum dos oficiais ou homens pudesse me ver. Fitzjames, nos 3 anos anteriores, aqui, muitos daqueles que haviam servido com o capitão Fitzjames nos 3 anos anteriores choraram. Embora estivesse quente hoje, 3 ou 5 graus acima de zero, um vento frio soprou do noroeste implacável e congelou muitas lágrimas em barbas, bochechas e cachecóis. Coisa, né, gente? Agora que a frase, na verdade, agora que vem a frase que eu queria falar pra vocês, olha lá, ó. O médico, né, falando, sempre no diário dele, sempre que acredito conhecer um desses homens ou oficiais, descubro que estou errado.
1 milhão de anos de avanço médico humano nunca irão revelar a condição secreta ou os compartimentos lacrados da alma humana. Pessoal. Pessoal, eu acabei assim empolgando nos personagens, nos marinheiros, e eu acabei esquecendo de falar de uma personagem muito importante, que é uma esquimó que aparece nessa história aqui. Ela é nomeada, né, por eles de Lady Silence. No livro, ela fala: quem não tem a língua é o outro personagem ali, é o pai dela ali da tribo. Então ela fala ali, alguns marinheiros conseguem entender a língua dela e tudo mais. E no livro, a Lady Silence, ela não fala, ela já não tem a língua e a gente não sabe o porquê. E ela está presente, ela é uma figura muito importante ali, que tem tudo a ver com a história, com a mítica, tem um motivo dessa questão da língua dela também. E não sei como que eu esqueci de... É que eu acabei me empolgando com os outros personagens, mas a Lady Silence, prestem atenção nela também, tá bom? Pessoal, resumidamente, o que eu posso falar pra vocês? É um livro muito detalhado. Eu acho que não é um livro para todos. A própria série de TV mesmo não é uma série para todos, né? Hoje em dia as pessoas querem coisas rápidas, frenéticas, e a série, ela não é uma série lenta, é uma série forte, é uma série que vai ficar com você. É uma história que fica com você e você consegue tirar também aprendizado dessa série. E mostra, essa história também mostra, pessoal, como que apesar de toda a situação desastrosa que acontece aqui, é possível você manter a hombridade e a honestidade, né? E você consegue ver isso através do Capitão Franklin, principalmente, e de outras pessoas. E voltando a falar sobre o livro, ele é então detalhado, ele é um pouco cansativo em algumas partes, porque se você gosta desse universo de navios, de gelo, descrições, você não vai ter problema nenhum passar por isso. E é um livro para você ler devagar, sem pressa, degustando, ler com outras leituras. Cansei, para um pouquinho, pega o outro livro de gênero diferente, daqui a pouco você volta nele de novo, e assim você vai. Eu posso dizer pra vocês que vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. A série é espetacular. Só que ela é também densa, né? Então, como ela é devagar, ela tem 10 episódios. Mas, gente, os caras sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Uma fotografia espetacular. E vocês pegam pra assistir no final de semana, sabe? Se quiser assistir a série primeiro, assiste. Se quiser ler o livro primeiro, leia também. Não tem problema, gente. Os dois são muito bons, eu gostei pra caramba. Ai, gente, eu acho que eu não esqueci de nada. Só um adendo mesmo, lembrando vocês. É uma história que ela é conduzida pelos personagens, tá? Então, se você prestar atenção neles, você vai gostar do livro. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui, por favor. Se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de livro e querem comprar, adquirir, eu vou deixar o link geral da Amazon e vou deixar o link do livro também, tá bom? Interajam, me segue se você ainda ainda não é inscrito. Deixe um joinha, deixe seu comentário para poder engajar aqui no canal. O vídeo ficou longo, mas eu acho que eu falei tudo aquilo que eu queria, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!